Bom, seguindo aqui no nosso mini curso, eu vou entrar agora na seção 1.3. A gente vai falar aqui sobre mapeamento objeto relacional, ou ORM. Mapeamento objeto relacional, ou ORM, é uma técnica na programação para a conversão de dados relacionais em objetos. Como falaremos sobre banco de dados relacionais, em banco de dados relacionais, essas tabelas são compostas por colunas e linhas, como eu já havia mostrado no vídeo anterior, aqui no nosso MySQL. As colunas são as propriedades da tabela e as linhas são os registros. Então temos aqui a coluna ID, temos a coluna saldo e temos a coluna aqui, ó, cliente ID. Então cada coluna aqui, ó, ela é relacionada com o seu próprio dado. Então por isso que é chamado de banco de dados relacional, certo? Em Java, uma tabela pode ser representada por uma classe. Então quem sabe, quem programa em Java aí, né? Eu espero que você programe em Java. A gente pode representar uma tabela em forma de uma classe. Enquanto um registro pode ser representado por uma instância dessa classe, ou seja, um objeto na memória. Objetos são representações de elementos do mundo real, como por exemplo uma lista de compras. O grande problema de se utilizar o JDBC, né, que a gente utilizava esse drive de conexão padrão aqui do Java, né, e não framework de ORM, é que a todo momento é preciso converter um objeto em um registro da tabela e converter um registro de uma tabela em um objeto, ou seja, o seu código-fonte será mais complexo. Já utilizar um sistema de ORM traz a vantagem disso acontecer automaticamente. Vamos fazer uma comparação simples. Bom, esse código aqui, por exemplo, do nosso banco de dados aqui, do nosso banco de dados curso, depois eu vou estar criando um banco de dados aí para o nosso curso propriamente dito, mas aqui vai servir como exemplo. Repare o seguinte aqui, a gente está utilizando aqui uma tabela chamada conta e a gente possui aqui os campos, as propriedades ID, saldo e cliente, né? A gente pode converter esses dados aqui, ó, do modelo relacional que a gente utiliza nessa tabela aqui, para uma classe em Java. Então a gente poderia representar lá na nossa classe o ID, o saldo e o ID do cliente, certo? Utilizando o JDBC do Java, que era o padrão utilizado para você se conectar a bancos de dados, era muito custoso para você fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, para você abrir aqui uma conexão com um banco de dados, gravar aqui um nome, olha o tanto de código que você teria que utilizar. Primeiro você teria que criar uma string, né, aqui com a sua URL, passar aqui o usuário, passar a senha, tentar uma conexão aqui, aí você teria que ter um driver, certo? Para você inserir os dados ali, você teria que usar um prepared statement para você preparar aqui uns dados para serem inseridos aqui dentro daquela conexão ativa. Aí você colocaria aqui o nome, o CPF, você colocaria aqui dentro de statement aqui, ó, porque você utilizou interrogação aqui, você teria que colocar na sequência aqui o nome e o CPF, né? E aí você gravaria esses dados aqui através do comando execute update, né? Então, para você simplesmente gravar um nome aqui num banco de dados, né, um nome aqui, um CPF, você teria que utilizar várias linhas de código, né? Você teria que utilizar aí um driver. A gente está utilizando aqui no driver aqui, ó, o driver SQL, né? Então você, além de ficar preso aqui, por exemplo, vamos supor o seguinte: você desenvolve lá o seu sistema e você utiliza lá o SQL, o MySQL para você desenvolver o seu sistema de cadastro de, seja um sisteminha de estoque ou qualquer tipo de sistema. O que aconteceria se você utilizasse o JDBC puro? Você ficaria amarrado às instruções SQL e ao driver do seu MySQL. Então você não poderia trocar de banco de dados depois. Você até poderia, mas você teria que, é, como é que eu vou te falar? Você teria que alterar as instruções SQL, igual essa aqui, por exemplo, ó, para você inserir os dados no seu banco de dados. Então há uma forma mais simples de você desenvolver os seus sistemas com banco de dados sem ter que estar utilizando aí o JDBC puro do Java, porque é muito custoso. Fora que você vai ter que pegar esses dados aqui depois, ó. No caso aqui a gente está utilizando a tabela cadastros, certo? Para cadastrar o nosso cliente, a gente vai ter que pegar os dados que vão ser inseridos no nosso formulário, por exemplo, converter esses dados aqui para o formato que vai aceitar aqui na nossa conexão,
certo? E depois fazer o contrário. Quando a gente for ler esses dados, a gente vai ter que converter aqueles dados para o formato correto que a gente quer exibir. Então, esse processo de conversão da sua classe Java para a instrução aqui SQL, para a tabela SQL aqui, ó, os dados da sua tabela SQL, eles não vão ser feitos automático, vai ser tudo feito manual. E para você converter esses dados aqui de volta para um objeto Java, você vai ter que fazer de forma manual. Então, a chance de dar problema, de dar erro aí, é grandíssima, né? Além da pessoa aí que vai trabalhar em cima do seu sistema depois, ter que aprender as instruções do MySQL. Então, por mais que você utilize o SQL para você fazer as suas transações do banco de dados, os seus inserts, delete e tal, cada gerenciador de banco de dados possui o seu próprio dialeto. Então, por mais que utilizar a sintaxe aqui, ó, insert into, que é uma sintaxe aqui SQL, dependendo do banco de dados, né, como você vai selecionar um objeto lá, por exemplo, usa uma sintaxe diferente, então você fica amarrado. Eu te falo isso porque eu já tive problema com isso, certo? Então é preferível você estar utilizando aí sistemas de ORM para você evitar a dor de cabeça, certo? Bom, aqui eu criei uma tabela aqui, ó, bem simples para a gente ter uma noção aqui do que eu estou falando. Então a gente tem aqui um modelo nosso relacional, que é esse modelo dessa tabela aqui, né? E a gente tem aqui também o modelo orientado a objetos. Então, uma tabela, que no caso essa tabela aqui, ó, tabela conta, ela poderia ser representada por uma classe, certo? Então, a estrutura dessa tabela aqui, ó, desk, conta, para a gente ver a estrutura dela, então ID, saldo cliente, ela poderia ser representada por uma classe. Aí a gente já teria algo mais automático. Um registro, né, quando você dá um select from aqui, ó, select from conta, esse registro aqui, ó, de ID número 2, ele poderia ser representado por um objeto, né? E uma coluna aqui, que no caso temos aqui a coluna ID, saldo e cliente ID, ele poderia ser representado aqui, ó, dentro do nosso modelo de orientação a objetos, por uma propriedade, né, ou também um atributo aí, né, dependendo do nome que você quer utilizar. Então, ao utilizarmos um framework de ORM, não estamos deixando de utilizar o SQL de JDBC, né? O que acontece debaixo dos panos quando você utiliza um ORM é que essas SQLs aqui, ó, que às vezes você vai selecionar um cliente, você vai fazer o cadastro de um cliente, você vai deletar um cliente, então você tem que montar isso aqui manual, certo? E a chance de você esquecer um comando desse aqui, ó, por exemplo, se esquecer uma vírgula dessa aqui, é alta, então o risco não compensa, né? Além do seu sistema ficar um sistema inchado e difícil de entender, certo? Aqui, ó, tem muitos try-catch para você tratar as exceções, certo? Então não compensa o risco. Aqui, por exemplo, eu estou preso aqui, ó, no MySQL. Por que eu estou preso no MySQL? Porque eu estou utilizando um driver dele aqui, ó, e eu estou passando aqui na URL de conexão aqui, ó, o MySQL. Então tem que ter esse drive aqui instalado, certo? Aí eu tenho que, por exemplo, aqui, ó, tentar fazer uma conexão, eu tenho que tratar essa conexão para que se der algum tipo de erro vai gerar uma exceção, então é uma dor de cabeça terrível. Então você tem que utilizar aí no seu dia a dia, você não precisa reinventar a roda, um sistema de ORM, que vai fazer esse processo para você automático. Na verdade, o sistema, quando você utiliza um sistema de ORM, tipo Hibernate, quem vai gerar esse código complicado aqui para você, ó, é o Hibernate. E ele já foi testado pelos desenvolvedores. Ele já é uma solução comprovadamente que funciona, além de ter atualização. Então, quando você, por exemplo, desenvolve um sistema e um colega de trabalho seu precisa trabalhar em cima daquele sistema seu, ele não precisa ficar aprendendo essas instruções aqui, ó. É lógico que ele tem que saber alguma coisinha, mas ele vai estar utilizando o Hibernate, vocês vão estar conversando na mesma linguagem, no mesmo dialeto, digamos assim, né? Então ele vai ter que saber aí o Hibernate. Bom, e não mais nós programamos manualmente, certo? Então, o nosso curso aqui vai ser baseado em cima do framework de ORM aqui, o Hibernate, né, que implementa o ORM. Eu vou estar explicando aqui em próximos vídeos porque você vai utilizar um framework aí de ORM, que foi só uma passagem rápida, né? Então a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!